Olá, galera do canal Papo Cristão. Que prazer estar aqui com vocês novamente. E eu queria, com bastante alegria, anunciar que hoje nós estamos iniciando aqui a nossa série de indicação de livros, indicação de obras para sua leitura. Existem alguns amigos, alguns colegas que entram em contato comigo, conversam comigo, batem um papo comigo sobre obras, né, literaturas e livros que poderiam auxiliá-los em suas leituras em determinados temas, determinados assuntos. E também por isso, por esse motivo, entre outros, eu resolvi aqui no nosso canal criar essa série. Então, a partir de hoje, nós iremos iniciar essa série de indicação, de recomendação de livros para a sua leitura, né? Trataremos aqui de livros de diferentes temas, dentro desse eixo de teologia, história da igreja e ciência das religiões. E eu queria, né, antes de tudo, te lembrar de curtir este vídeo, de compartilhar este vídeo, como também acredito que você já tenha feito isso, né? Nos seguir, ativar o sininho para acompanhar aí as nossas produções, ok? Então, eu queria hoje começar a nossa série com esse livraço, com essa obra excelente, O Cânon das Escrituras, do F.F. Bruce, da editora Agnus. É uma ótima obra, uma excelente obra, me ajudou bastante nos estudos da formação do texto bíblico, da estrutura bíblica. Eu queria deixar de recomendação aqui para você. Antes da gente falar um pouco da obra, eu queria falar do autor, né, o F.F. Bruce. É um autor muito conhecido no meio teológico, nos assuntos concernentes à exegese bíblica, à crítica bíblica, à formação do texto bíblico, história da Bíblia. É um autor muito requisitado e comentado nos seminários teológicos, nas faculdades teológicas. É um autor que com certeza precisa fazer parte da sua prateleira. O F.F. Bruce, ele é de origem escocesa, ele nasceu em 1910 e nos deixou em 1990, portanto, um pouco mais aí de 30 anos, tem da sua morte, e ele escreveu cerca de 33 livros, né? Ele era professor de grego, professor de exegese bíblica, como também professor de crítica bíblica. Então, os materiais, a maior parte dos materiais do F.F. Bruce gira em torno desses assuntos, de exegese, de crítica bíblica, de grego, de formação do texto bíblico. Então, justamente nessa obra, como em variadas outras, né, mas como nós estamos recomendando e falando dessa aqui especificamente, ele nos deixa de presente aqui todas as suas habilidades, todas as suas formações e todo o seu material sobre o assunto da formação do texto bíblico. Então você que deseja estudar, analisar, conhecer mais sobre a formação do texto bíblico, do cânon bíblico, eu recomendo essa obra para você. Antes de entrarmos em mais assuntos aqui, você talvez que esteja chegando agora, ou você que não conhece alguns termos teológicos, ou você que está iniciando seu estudo teológico, ou você que tem vontade de iniciar estudos teológicos e existem alguns temas e termos técnicos que você ainda não conhece, você talvez esteja se perguntando o que, ora bolas, é cano? Da onde sai isso? Será que é cano, né? Que a gente usa dentro das nossas encarnações? Não, não tem nada a ver com isso. O cano, como vai estar escrito aí para você na descrição desse vídeo, é uma palavra de origem grega que literalmente significa vara de medir, né? Acontece que ao longo do tempo essa palavra ela foi sendo usada para se referir aos livros, a lista oficial de livros bíblicos, de livros aceitos pela igreja, né? Então, ao longo do tempo, esse termo, que no grego literalmente significa vara de medir, foi usado para se referir à lista de livros que seriam aceitos nas escrituras, né? Tanto na comunidade judaica quanto na comunidade cristã. E cânon tem esse sentido, a lista de livros oficiais que seriam seguidos, que seriam aceitos e seguidos
por uma comunidade religiosa. Então, por isso, o tema do livro, o Cânon das Escrituras. E nesta obra, o F.F. Bruce ele mergulha em discussões profundas sobre a formação do texto bíblico, estrutura do texto bíblico, livros apócrifos e canônicos. Isso é uma coisa muito importante. Existem pessoas que têm muitas dúvidas em relação a algumas questões do tipo, por que dentro da tradição cristã, por exemplo, existem tradições que têm menos livros, existem tradições que têm mais livros, né? Em uma tradição aparece um livro, na outra não aparece, e vice-versa. Por que disso? Todas essas questões de livros apócrifos, de livros deuterocanônicos, de livros canônicos, o F.F. Bruce discute nesse livro com bastante genialidade. Então, você que tem dúvidas também sobre esse assunto, que é uma coisa que muitas pessoas, né, têm essa dúvida, por que a Bíblia católica é de um jeito, a Bíblia protestante é de outra, a Bíblia etíope dos orientais é de outra maneira, tem outros livros. Esses pormenores é discutido também aqui nesta obra do F.F. Bruce. E também essa obra é uma coisa que me chamou, ainda continua me chamando muita atenção, é que ele faz questão em diversos argumentos, em diversas páginas do seu livro, ele faz questão de enfatizar a confiabilidade do texto bíblico, mesmo tendo diversas discussões, diversos pormenores, diversos temas e subtemas que são passíveis de discussões, né? A própria discussão da formação do texto bíblico é uma discussão polêmica, mas com bastante maestria e tranquilidade, o F.F. Bruce trabalha essas questões, mas ele sempre chega às conclusões de que o texto bíblico ele é confiável. E para falar dessa confiabilidade e também da história da formação, né, ele vai desenhando uma linha histórica da formação do texto bíblico e da aceitação do texto bíblico. Ele passa desde os momentos de Jesus e como Jesus e os cristãos primitivos usavam e aceitavam o Antigo Testamento, por exemplo. Ele passa pela questão do Marcião, que definiu, né, que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Pai de Jesus e propôs um outro cânon. Ele passa também pelos pais da igreja, de como os pais da igreja aceitaram e discutiram esses livros canônicos. Ele também passa pelo período dos reformadores e as suas implicações em relação à formação do texto bíblico, e ele chega também até a Era Moderna e como a Era Moderna discute esse tema. Um ponto também interessante, já chegando no final do livro, ele também menciona os critérios da aceitação utilizado em referente a esses livros canônicos, né? Quais os critérios que geralmente são usados para aceitar, para receber os textos bíblicos ou não, né? Para você ter uma noção, um dos critérios que ele menciona é o da apostolicidade, ou seja, os textos bíblicos para serem aceitos, principalmente, né, no que concerne ao Novo Testamento, que é uma das especializações de F.F. Bruce. O texto, principalmente do Novo Testamento, precisa ser escrito por um apóstolo, por isso o termo apostolicidade, ou precisa ser escrito por alguém que teve contato, né, convívio com um dos apóstolos. Também ele trabalha o contexto o critério, perdão, de catolicidade, né? A palavra católica significa universal, então esses textos eles têm que ser correntes na comunidade primitiva, na comunidade cristã primitiva. Esses textos eles têm que ter como característica testemunho da maior parte da comunidade, e dentre outros critérios. E aqui eu quero deixar a recomendação deste livro para você que deseja estudar, se aprofundar, analisar esse tema da formação do cânon das Escrituras, da formação do texto bíblico. Você que quer ter uma noção de como o texto bíblico, né, ele faz uma divisão bem coerente, né, e didática entre Antigo e Novo Testamento. Ele trabalha de forma um tanto quanto separada, né, de partida
como foi a formação do cânon do Antigo Testamento e como foi a formação do cânon do Novo Testamento. E você que deseja, né, se aprofundar nesse tema, você que deseja conhecer mais sobre a estrutura bíblica, eu recomendo para você, indico aqui para você, esse livro do F.F. Bruce, O Cânon das Escrituras. E para a gente não perder, né, aqui o nosso costume, quero mais uma vez pedir para você, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e não se esqueça de nos seguir aqui, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho para que você possa acompanhar os conteúdos que nós estamos postando, que nós estamos publicando aqui. Então, esse foi o primeiro vídeo da nossa série de recomendações, de indicação de livros para você. E essa aqui é a obra, gente. Essa aqui é a obra, o Cânon das Escrituras. Um grande abraço e que você que vai adquirir esse livro futuramente ou até hoje mesmo, compra aí na internet, encontra aí. Hoje é fácil de você estar adquirindo produtos online. Tenha uma boa leitura e tenha um bom estudo. Tchau, tchau.